Boa noite, nobres irmãos e irmãs, paz seja convosco, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo no canal, A Plenitude das Escrituras. E o tema de hoje, meus irmãos, é o seguinte: Apolo, Priscila e Áquila, quando o zelo precisa de correção, humildade, discipulado e doutrina. Então, meus irmãos, sintam-se todos cumprimentados, à vontade, e mais um estudo da Palavra de Deus. Peço por gentileza que os irmãos possam deixar o vosso like, pois isso ajuda muito em ampliar a divulgação dessa palavra, desse vídeo na plataforma do YouTube. E também, após o término, se os irmãos se sentirem edificados, que essa palavra tenha fala em seus corações, posso deixar também um comentário, um amém, um glória a Deus, ou o que você achou do estudo, certo? Então, meus irmãos, o estudo de hoje me inspirei num episódio muito interessante que está presente em Atos capítulo 18, mais precisamente nos versos 24 ao 28, e que por isso vamos aqui à leitura dele para entendermos melhor e vemos que esse episódio ele tem algo muito interessante a nos ensinar. Apesar de ser curto, ele tem algo muito grandioso, importante que ensina a todos nós, que veremos hoje no estudo. Primeiramente, então, vamos aqui à rápida leitura desse verso, desses versículos, que está o seguinte: Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor, e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora ele conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga, quando Priscila e Áquila o ouviram e convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos encorajaram e escreveram aos discípulos que o receberam. E ao chegar, ele auxiliou muitos o que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo, o Messias prometido. Então, aqui está a leitura. Interessante, nós vemos pela primeira vez, então, a introdução desse irmão da igreja primitiva, Apolo, um judeu natural de Alexandria. Tinha recém-chegado em Éfeso, onde também estava Paulo, e esses irmãos também, Priscila e Áquila. Ele era um homem muito culto, inteligente, conhecimento das Escrituras, falava, pregava a respeito do Senhor Jesus Cristo a muitos outros judeus nas sinagogas, assim, interessante também como Paulo fazia. E só que aqui temos um detalhe, ele conhecia, então, e só conhecia o batismo de João. Nós iremos ver também a respeito disso no estudo de hoje. E vemos aqui também, a Priscila e Áquila, esses dois, um casal, muito usados por Deus na época também aqui do apóstolo Paulo, nessa época da igreja primitiva, e que eram grandes cooperadores de Paulo, e conhece pela primeira vez Apolo e levam eles para casa, convida, e ali eles, de uma forma ali pastoral, eles conseguem ensinar com mais exatidão os caminhos de Deus, a respeito também do caminho estreito ao qual o Senhor Jesus nos trouxe. E aqui vemos algumas questões também, ele querendo ir para cá, e alguns irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos, que o recebessem. Auxiliou a muitos ali que pela graça haviam crido, e refutava ali, vigorosamente os judeus em debate público, provando que o Senhor Jesus era o Messias, era o Cristo prometido através das Escrituras. Muito bom. Então vamos aqui então ao estudo propriamente dito, a apostila na tela. O episódio envolvendo Apolo, Priscila e Áquila em Atos 18, dos versos 24 ao 28, é uma rica lição sobre humildade, zelo, discipulado e o poder transformador do ensino fiel das Escrituras. O cenário se dá em Éfeso, uma cidade importante do mundo antigo, onde encontramos esses três personagens sendo usados por Deus em um momento decisivo da história da igreja.
Apolo era um judeu, nascido em Alexandria, uma das maiores cidades da época, famosa, né, por sua biblioteca e centros de ensino, né, ali onde havia, né, aquela famosa biblioteca, né, que foi tempos depois queimada, né, a biblioteca de Alexandria, onde se dizia, né, que havia assim quase que um infinito, né, conhecimento, livros de todo tipo, praticamente era onde estava todo o conhecimento do mundo antigo ali guardado naquela biblioteca, que infelizmente, né, é uma coisa que até hoje muitos ainda se estudam porque ela foi queimada, né? Claro que há muitas especulações, mas ela até hoje ainda considera-se um mistério, né? E ali, infelizmente, se perdeu muito conhecimento. A Bíblia descreve Apolo como um homem eloquente, poderoso nas Escrituras. Ele tinha um domínio impressionante do Antigo Testamento e pregava com fervor. Além disso, era instruído no caminho do Senhor, ensinava com precisão as coisas sobre o Senhor Jesus Cristo, mas conhecia apenas o batismo de João. Isso nos mostra que, apesar de sua sinceridade e zelo, ele tinha um entendimento limitado da obra completa de Cristo, especialmente no que se diz respeito à morte, ressurreição e o envio do Espírito Santo. Mesmo assim, Apolo começou a pregar ousadamente na sinagoga em Éfeso. Seu zelo o movia a compartilhar o que sabia e a sua paixão pela verdade era evidente. Foi nesse contexto que Priscila e Áquila o ouviram. E ao perceberam, né, que ele não tinha ali o conhecimento completo do evangelho, não o repreenderam publicamente, nem o desacreditaram, mas o tomaram consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Essa atitude revela o coração maduro e pastoral de Priscila e Áquila, e eles corrigiram em amor com sabedoria, mansidão, ajudando Apolo a crescer ainda mais na verdade. Então, que interessante, né? Apolo, ele tinha um zelo muito grande, o conhecimento das Escrituras, né, do Antigo Testamento. Ele já conhecia a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, ensinava, provando, né, que o Senhor Jesus era o Messias, através das Escrituras, né, mostrando ali provavelmente como que Jesus ele cumpria, né, todas as profecias, né, que nós vemos em Isaías, nos Salmos e tantos outros, que o Senhor Jesus ele cumpriu tudo com perfeição, só que ele tinha algumas limitações. E essas limitações eram evidentes, né, e tinha que ser corrigida. Apesar de ele ter aquele grande zelo, um grande conhecimento, um homem eloquente, culto, pregava com muita autoridade e ousadia, ele precisava ter essa correção, né, que ele não conhecia, só conhecia o batismo de João, e também provavelmente não conhecia muito bem a respeito, né, da morte, da ressurreição do Senhor Jesus, e também sobre o Espírito Santo, né, o agir do Espírito, o envio do Espírito Santo a todas as pessoas. Então ali nesse cenário entra Priscila e Áquila, né, que com grande humildade ali, não repreendendo, já, opa, não, calma aí, você está errado, tal. Não, deixaram ele pregar, né, deixaram ali ele trazer a palavra dele, e depois de terminar, eles, né, o convidaram, falaram com ele, né, o cumprimentaram, e convidaram para que ele pudesse ali ser ensinado com mais exatidão nas coisas de Deus. A gente vê ali uma atitude muito bonita dessa parte, porque eles poderiam ter repreendido ele, trazido até uma certa ali vergonha, mas não, esperaram, né, o Apolo ele pregar o que tinha que pregar, depois o corrigiram, levando ali de uma forma muito carinhosa, né, com amor, com humildade, para que pudesse corrigir esse discípulo, né, o Apolo. E ele mostra exatamente isso, esse coração deles maduro e pastoral, lembrando, não estou aqui falando que eles eram pastores, né, muito menos Priscila, né, e Áquila, mas aqui é um coração pastoral, que é diferente, obviamente, de ser um pastor. Pastoral é você ter esse dom de você poder lidar com as pessoas, né? Então aqui não estou dizendo que eles eram pastores, até porque a palavra de Deus não diz isso. Eles eram apenas discípulos, né? Ali cooperadores da igreja ali em Éfeso,
que ajudavam Paulo e muitos outros irmãos ali da igreja. Eles eram obreiros da igreja, né? Eles estavam ali ajudando, auxiliando os irmãos. Que pastoral no sentido que eles tinham esse dom esse talento de poder lidar com as pessoas, né? Então eles ali corrigiram com amor, com sabedoria e mansidão, ajudando Paulo a crescer ainda mais, na verdade. E também a reação de Apolo também é digno de nota. Embora fosse um homem culto e influente, ele foi humilde e ensinável. Aceitou a instrução com gratidão e logo depois se tornou uma bênção ainda maior para a igreja. Então a gente vê que Paulo também, Apolo, ele teve uma atitude muito louvável, né? Porque ele era um homem culto, muito inteligente, muito conhecedor das escrituras, e mesmo assim ele não era soberbo, ele não tinha essa soberba, né? Essa coisa de, não, como é assim? Ele podia, né? Poxa, nem mal conheço vocês vêm aqui me ensinar, me corrigir. Olha, eu tenho um conhecimento, eu tenho um grande conhecimento das escrituras, eu prego com autoridade e tal. E podia ter tido essa reação. Mas não, ele mostra claramente esse coração grandemente humilde, né, de Apolo. E não é à toa que ele fazia o que fazia. Porque Deus, ele gosta, né? Deus, ele ama um coração humilde. Né? Ele não gosta, ele detesta um coração soberbo. Então, quando as pessoas já têm um coração humilde, um coração aberto, sempre com humildade para ser ensinado, com mais exatidão, ser exortado quando é necessário, Deus ele usa ainda mais, né, poderosamente essa pessoa. Então, nós vemos aqui uma atitude muito bela da parte também de Apolo, sendo humilde em ver, né, que aqueles irmãos, aquelas duas pessoas, né, aquele casal eram irmãos, né, da fé, e conforme humilde ele se deixou ser ensinado, né? Ele foi ensinável, mesmo sendo já um homem muito culto e conhecedor das escrituras. Quando foi para Caia, os irmãos o recomendaram aos discípulos e ele foi usado poderosamente por Deus. Em Corinto, Apolo auxiliou muitos crentes e com grande poder refutava os judeus, demonstrando pelas escrituras que o Senhor Jesus era o Cristo. Seu ministério, agora mais completo, passou a ser ainda mais eficaz na edificação da igreja e na defesa da fé. Então, vemos aqui de forma resumida, né, tudo que ocorreu nesse episódio de Atos 18. Vemos ali a questão de Apolo, quem era Apolo, a Priscila e Áquila. Agora vamos aqui entrar com mais exatidão. Quem foi Apolo, né? Quem foi Apolo? Qual foi o seu legado? Apolo foi um importante pregador e defensor do evangelho nos primeiros anos da igreja cristã. Ele é introduzido nas escrituras, em Atos 18, como um judeu natural de Alexandria, um homem eloquente e poderoso nas escrituras. Alexandria, localizada no Egito, era um dos maiores centros de conhecimento da antiguidade, famosa por sua biblioteca e escolas filosóficas e religiosas. A gente sabe também que dali, né, tinha muitas questões, é claro, conhecimentos extrabíblicos, né, obviamente, tinha muitas escolas de mistérios, né, de conhecimentos ocultos, né, esotéricos. Então a gente sabe que também tinha muito desse tipo de conhecimento oculto, né, nessa região ali de Alexandria, né, do Egito, né, a gente sabe sempre dali surgiu muitas doutrinas, né. Apolo, vindo desse contexto, provavelmente teve acesso a uma excelente formação intelectual e religiosa, o que o tornou um homem articulado e conhecedor das escrituras do Antigo Testamento. Então é interessante que o conhecimento do Antigo Testamento, né, chegou até ele, e com isso ele, com esse conhecimento, já com essa bagagem de um homem muito articulado, conhecedor, um homem culto, inteligente, esse conhecimento chegou até ele, provavelmente ele estudou e foi convencido, né, foi ali tomado pela palavra de Deus, e depois chegou ao conhecimento, né, da igreja, do Senhor Jesus Cristo, e se converteu, né, ao cristianismo, né? Então, num ambiente ali que ele poderia ter ido para muitas outras religiões, ele poderia ter ido para as filosofias, né, gregas, ele poderia ter ido para as religiões
pagãs, né, de mistério, escolas, né, de círculo esotérico, oculto, né, gnóstico. Ele, pela graça de Deus, ele foi tomado, ele foi escolhido, ele foi convertido, né, ao cristianismo. Olha só como a gente vê como que mesmo quando Deus, né, quer nos tomar, ele quer nos chamar para a verdade, não tem como, né? Não importa onde a gente esteja, quanta contaminação há doutrinária em nossa volta, somos tomados, né, nosso coração é tomado pela verdade, né, do evangelho. No entanto, mesmo com toda a sua formação, ele ainda não possuía pleno entendimento da nova aliança em Cristo, pois conhecia apenas o batismo de João, o que indicava, né, uma compreensão ali certa limitada do evangelho. Apesar disso, Apolo começou a pregar com ousadia na sinagoga de Éfeso, em Éfeso. Foi lá que encontrou Priscila e Áquila, um casal de cristãos maduros que havia sido discipulado por Paulo. Ao ouvirem Apolo falar, pregar, perceberam sua sinceridade, conhecimento e zelo, mas também notaram, né, sua limitação doutrinária. E com sabedoria e amor, né, eles tomaram consigo e lhe expuseram, né, com mais exatidão o caminho de Deus, como nós vimos, né, no verso 26 de Atos 18. Esse momento é extremamente significativo, pois revela tanto a humildade de Apolo para ser corrigido, quanto a importância, né, de mestres maduros na vida da igreja, né, do cristão. Apolo não recitou a instrução, pelo contrário, abraçou a verdade com mais convicção e se tornou um instrumento poderoso na propagação do evangelho. Então nós vemos aqui claramente nesse episódio, né, a importância de sermos humildes, mesmo quando nós temos um grande conhecimento. A gente nunca, principalmente quando a pessoa ela começa, né, no caminho estreito, no caminho de Jesus, né, quando ele se converte, mesmo ali que ele começa a obter um conhecimento muito grande da palavra de Deus, do Evangelho, a gente nunca sabe tudo, né? A gente sempre, nossa, agora eu estou no estágio que eu sei tudo. Ainda mais quando você, como eu disse, né, é um neófito na fé, né? Começou agora. É o caso de Apolo, mesmo Apolo, ele tendo já um grande conhecimento das Escrituras, ele ainda era, de certa forma, um neófito na fé. Ele tinha ainda, talvez, ali poucos anos de convertido. Como a gente viu, ele não tinha um pleno conhecimento do Evangelho, da obra redentora, né, de Cristo. Então, a gente não pode manter, né, nesse estado de, olha, agora eu sei tudo, não preciso mais ser corrigido, né? Então a gente não pode ter esse tipo de posicionamento, né? A não ser que você realmente já esteja realmente há décadas no caminho, realmente anos mesmo, você já é considerado até mesmo um presbítero na igreja, você tem anos e anos no caminho de Deus, você é muito provado, conhecedor realmente das Escrituras, mas mesmo assim você ainda sempre, né, pessoa, o crente tem que se manter no estado de humildade, sempre ali disposto a aprender mais, a ser, talvez a gente sempre está à mercê de algum erro, a gente pode errar em alguma coisa e algum irmão vir, né, com humildade, ali com amor nos corrigir, e sempre está aberto, está dessa forma humilde. A gente vê também a importância de mestres maduros, né, na vida da igreja. Então, pessoas ali que são dispostas, né, a ajudar, a pastorear, a ajudar um irmão, uma pessoa que talvez ainda não está totalmente instruída no caminho, possa ser corrigido. E corrigido com humildade, com amor, né, com sinceridade, não com uma forma também soberba, querendo se amostrar. Olha só como eu sei o conhecimento das Escrituras. A gente tem que ser sincero e ensinar, né, com sabedoria aqueles que precisam. Então, depois, né, de ser instruído por Priscila e Áquila, Apolo viajou a Acaia, com destaque para Corinto. Em Atos 18, 27, revela que os irmãos de Éfeso o encorajaram, né, e escreveram aos discípulos da Acaia para que o recebesse bem. Em Corinto, Apolo teve um ministério frutífero, onde ajudou muito aqueles que pela graça havia crido, porque com grande poder, né, ele refutava ali nas regiões, ali nas áreas públicas, os judeus, demonstrando que pelas escrituras que o Senhor Jesus era o Messias, era o Cristo.
Aqui vemos, além de pregador eloquente, ele se tornou um poderoso apologeta, né? Alguém capaz de defender a fé cristã com base no Antigo Testamento, demonstrando que Jesus era o Messias prometido. Então a gente vê que Apolo ele foi um dos primeiros apologetas da história, né? Que apologeta ele é isso, né? Ele é alguém que defende a fé cristã e tem essa capacidade, tem esse dom, esse talento de defender a fé cristã em várias áreas, várias esferas diferentes. Então, através das escrituras, através da lógica, através do conhecimento até do nosso mundo, né? Mostrando a respeito da criação, até de forma científica, a gente vê que cientificamente nós vemos que é irrefutável, né, que há um Deus que criou todas as coisas. Só realmente, infelizmente, quem está cego, né, espiritualmente, que não enxerga essas coisas. Até próprio Paulo fala isso em Romanos capítulo 1, que é indesculpável que as pessoas olhem para a natureza e não vê que foi um Deus que criou todas as coisas. Então a gente vê ali que Apolo ele tinha esse talento, esse grande dom de um apologeta, né, e defendia a fé cristã com muita autoridade, com muito, né, fervor ali, e como falava, né, ele refutava publicamente os judeus, né? Então, demonstrava ali realmente uma pessoa muito usada por Deus. Mais tarde, o apóstolo Paulo menciona Apolo em várias de suas cartas, principalmente nas que ele escreveu aos Coríntios. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 12, Paulo menciona alguns cristãos em Corinto estavam criando divisões, dizendo eu sou de Paulo e eu sou de Apolo. Então a gente vê ali realmente esse episódio onde muitos estavam brigando, criando ali uma certa facção, né, na igreja de Corinto. A igreja de Corinto ela é uma igreja muito problemática, né? Infelizmente ela deu muito trabalho, muita dor de cabeça ao apóstolo Paulo, né? Foi ele que ali pastoreava, né, aquela igreja. Ele era o presbítero daquela igreja. É uma igreja que quem já leu, né, ali 1 Coríntios, principalmente, era uma igreja que dava muita dor de cabeça, né, infelizmente. Mas, obviamente, tinha os sinceros e um deles até tinha o próprio Apolo, que estava ali presente naquela igreja. E, infelizmente, um desses erros era esse, né? A igreja ali estava, em algumas partes, estava causando essa divisão, essa facção, que, né, uns dizendo que era de Paulo, não, eu sou de Paulo, Paulo é o nosso líder. Aí outros falavam que era Apolo, então criava esse tipo de coisa, que é obviamente errado, até porque quem é o líder mesmo da igreja é Cristo, é o Senhor Jesus, ele é o cabeça da igreja, né? As pessoas, nós só somos pedras, né, de edificação, estamos para servir, seja você um presbítero, um diácono, um pastor, um evangelista, todos estamos para servir uns aos outros, né? Claro que há, sim, uma importância, né? Quem é presbítero merece, né? Paulo até fala isso, que quem é presbítero merece é digno de uma maior honra, né? Mas não deve ter esse tipo de facção dentro da igreja. Todos devem estar unidos, né, em amor, em um mesmo espírito, em um coração, em um espírito de servidão, né, de servir uns aos outros. E isso mostra, né, que Apolo teve grande influência na igreja de Corinto, a ponto de alguns crentes se identificarem tanto, né, com ele, né, fortemente com ele. Contudo, não há indício que Apolo tenha incentivado tais divisões. Então, mostrando aqui que, obviamente, provavelmente não foi Apolo que começou isso, né? Ele é tão inocente quanto Paulo nessa história. Que provavelmente os irmãos ali se identificaram tanto com ele, né? Ficaram tão admirados com ele, que acabaram ali criando esse afeto tão grande que começaram a ir mais pro lado dele, criaram esse tipo. Aí quem tinha mais afeto pelo apóstolo Paulo, aí começou a criar esse, que nem time de futebol, né? Essa torcida um pelo outro. Que obviamente era algo grandemente errado. Na verdade, ó, em 1 Coríntios 3, dos versos 5 ao 6, Paulo corrige esse espírito faccioso, dizendo, ó, quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes? Isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então aqui Paulo fala, quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. Então eles eram servos, mesmo eles tendo tanto destaque, Paulo sendo um apóstolo, né?
chamado pelo Senhor Jesus Cristo, como vemos em Atos 9, Apolo, o grande homem de Deus ali usado, um apologeta, eles eram servos. Eles eram servos por meio daquele que ele cresce, ou seja, pelo Senhor Jesus Cristo, né, pelo Deus Todo-Poderoso. Então eles eram servos. Então não deveria ter esse tipo de espírito faccioso na igreja. Ele fala, né, ó, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Essa analogia mostra com complementaridade dos ministérios. Então, ambos ministérios de Paulo e Apolo eram o quê? Complemento. E se complementavam. Paulo foi o fundador da igreja local. Apolo a fortaleceu com o ensino e o pastoreio, mas o crescimento verdadeiro vinha de Deus. Então, Paulo, ele fundou aquela igreja local, ele foi o presbítero daquela igreja. Apolo, sendo um grande apologeta, ele fortaleceu com o ensino da palavra, né, ali pastoreando aqueles irmãos. Mas, no fim, né, é Deus que dá o verdadeiro crescimento, né, o agir do Espírito Santo de Deus. O testemunho de Paulo sobre Apolo também revela que este era um cooperador humilde e comprometido com a obra, mesmo sendo altamente capacitado. Em 1 Coríntios 16, 12, Paulo escreve que exortou Apolo a ir a Corinto com os irmãos, mas ele de modo algum quis ir agora. Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. Essa passagem mostra que Apolo atuava com liberdade e discernimento e não por imposição. Ele não estava à procura de fama ou posições de destaque, mas buscava servir segundo a direção do Espírito, né, do Espírito Santo de Deus, e as necessidades da igreja. Então, novamente demonstra aqui nesse simples versículo, em 1 Coríntios 16, né, o verso 12, que ele não estava com essa em busca de fama, em busca de posições de destaque. Isso é muito interessante. Mesmo ele sendo grandemente capacitado, tendo grande fama ali na igreja, ele não estava com isso. Demonstra novamente a humildade que Apolo tinha. Então, ele não queria ter. Paulo ele exorta, né, que ia a Corinto, né, com os irmãos, mas Apolo, ele, naquele momento, ele teve um discernimento: olha, não posso ir agora, né, porque vou esperar aqui uma melhor ocasião, um melhor momento. Ali ele mostra que ele tinha uma liberdade, né, Paulo, ele não era aquele tipo de pessoa ditatorial, né, que manda, não, você tem que fazer e acabou. Paulo, todos ali na igreja, como devemos ter até hoje em dia, temos que ter uma liberdade, né? Cada um tem ali para discernir se é um melhor momento para fazer as coisas e tudo mais. Então a gente vê ali que de modo ele tinha uma liberdade, atuava com liberdade na igreja, com discernimento e não por imposição. E mostra que ele não estava à procura de fama, porque se ele tivesse, ele poderia ter ido. Ele poderia ter ido naquele momento, não, eu vou ali porque eu quero fazer o meu nome, né? Eu quero ter aquele destaque e tudo mais. Não, ele falou, olha, chegou para Paulo, olha, não posso ir agora, porque é melhor, talvez aqui eu estou sentindo que tem melhor ocasião para eu poder ir. Isso demonstra ali o grande discernimento e liberdade que Apolo tinha, e também, né, da parte ali, Paulo, ele não era uma pessoa que ficava fazendo, né, com imposição sobre as pessoas, os irmãos da igreja. Que a gente vê ao contrário, né, de muitos hoje, infelizmente, em muitas igrejas que a gente vê aí que as pessoas quase que muitos pastores, né, presbíteros são quase que ditadores dentro da igreja, né? Mandam e desmandam, sendo que não é algo correto. Embora não saibamos todos os detalhes sobre o resto da vida de Apolo, alguns estudiosos, né, algumas pesquisas, sugerem que ele possa ter permanecido, né, como um importante líder e mestre em diferentes comunidades cristãs. Alguns aqui, né, até eu trouxe essa curiosidade, alguns até especulam que Apolo poderia ter sido o autor da Epístola aos Hebreus, dando seu profundo conhecimento das Escrituras e a sua origem, né, de Alexandrina. Sua origem alexandrina, embora isso permaneça como uma hipótese, não é como uma certeza bíblica, né? O fato é que seu nome sempre é mencionado com honra e sua vida nos oferece grandes lições de zelo, humildade e serviço.
Então a gente sabe, né? A gente não tem muitos detalhes sobre a vida de Apolo, qual foi o fim dele, né? O que aconteceu depois. Mas talvez ele tenha tido essa questão, né? Ele foi ali um importante líder e mestre, né? Um doutor da palavra de Deus em diferentes ali comunidades cristãs, principalmente em Corinto. E há essa especulação, né, que talvez Apolo tenha sido um autor das epístolas aos Hebreus. Eu particularmente, eu ainda creio, e talvez futuramente eu ainda estou estudando sobre isso, talvez eu esteja num estudo sobre essa questão, talvez com mais exatidão, quem foi, né, o autor das cartas dos Hebreus, que provavelmente eu creio, com que eu já estudei, talvez tenha sido o próprio Paulo. Só que ele tenha sido o autor, mas quem escreveu foi outra pessoa. Né? Não foi propriamente Paulo que escreveu, mas ele foi de fato ali quem foi o autor. Como foi muitas das cartas de Paulo, nem todas as cartas foi propriamente Paulo que escreveu em si, né? Foi outras pessoas ali, irmãos. Para quem não sabe, antigamente, principalmente quando Paulo ele estava preso, ele tinha a ajuda de outras pessoas para poder escrever as cartas para ele. Então ali atualmente foi Paulo, mas quem escreveu foi outra pessoa. Aí pode ter sido Apolo, ou outros que ainda estou estudando sobre, pode ter sido também o Clemente de Roma, né, que era um irmão também que é citado em uma das cartas de Paulo, né, Clemente. Foi também um grande irmão ali, obreiro, auxiliado, que auxiliou muito o apóstolo Paulo. Então ainda há essa questão. Aí trouxe só essa informação, um título de curiosidade. Mas de fato, né, irmãos, podemos ver que de tudo, né, que Apolo, ele sempre é mencionado com muita honra, né, com muito respeito, e sua vida, né, a vida que nós vemos aqui oferece ali grandes lições, né, meditarmos como que sobre a respeito do zelo, da humildade e do serviço à igreja. O legado de Apolo nos desafia a valorizar tanto o conhecimento quanto a disposição para aprender. Como eu tinha dito anteriormente, né, essa disposição, essa humildade que devemos ter em sempre estar dispostos a aprender mais, a sermos ensinados por outros irmãos que estão mais tempos na caminhada, né, tem um conhecimento ainda maior e mais pleno da palavra de Deus. Estamos dispostos, né, humildes em receber a palavra. Não sermos soberbos. Isso leva à ruína. A soberba, ela leva o crente, qualquer pessoa, né? Mas obviamente ainda mais o crente, porque o crente, para ele estar no caminho estreito, ele é chamado a ser humilde, né? O Senhor Jesus falou isso. Sejam como eu, que sou humilde e manso de coração. Então ele deve estar no caminho com um coração novo, com esse dom, com essas dádivas, né? Do Espírito, que é uma delas a humildade, esse fruto do Espírito, que é a humildade. Então ele deve estar humilde, porque se ele tiver com o coração soberbo, a ruína dele é certa. Uma hora ou outra ele vai cair. Então é importante termos como a gente vê aqui Apolo, essa disposição, sermos sempre dispostos a aprender. Claro, aprendendo, obviamente, com a sã doutrina, obviamente, né? Não aprendendo conhecimento espúrio, né? Doutrina herética. É sempre dispostos a aprender mais na palavra de Deus, com base, obviamente, nas escrituras, né? Na sã doutrina. Sermos também como os nobres bereanos, né? Em Atos, por sinal, como vemos em um capítulo antes, né? Em Atos 17, a gente vê esses nobres bereanos, né? Que examinavam as escrituras. Então a gente também, obviamente, tem que estar disposto a aprender, né, com base na sã doutrina, na palavra de Deus. Nós temos ali, não está aberto a aprender heresias. Ele era eloquente, né? Apolo era eloquente, mas ensinável. Olha só que interessante. Ele era poderoso nas escrituras, mas reconheceu, perdão, que ainda precisava crescer, ainda mais no conhecimento e no caminho. Após receber a instrução, não recusou nem se ofendeu. Né? Como a gente viu ali, poderia ter se ofendido se ele fosse soberbo, mas avançou com ainda mais autoridade e fruto. Então olha só que interessante, a pessoa, olha só como que se ele tivesse sido orgulhoso, como que poderia ter dado totalmente errado o ministério dele, a história dele.
Ele era humilde, ele recebeu correção com sabedoria, com humildade, não se ofendeu. E quando ele foi corrigido, aprendeu ainda mais da palavra de Deus, né, com Priscila e Áquila, ele cresceu ainda mais e ficou ainda mais pleno. Né? O ministério dele foi grandemente frutífero, ele foi grandemente usado por Deus, conduzindo ali a igreja de Corinto, ajudando o apóstolo Paulo, né, sendo ali um auxiliador. Então, assim, veja, se ele tivesse sido orgulhoso, ele teria se ofendido, não queria ter dado ouvidos a Priscila e Áquila, e provavelmente teria se perdido no caminho, porque Deus ele não suporta os soberbos, ele resiste aos soberbos. Então ele poderia ter dado totalmente errado a história dele. Então olha só como que a gente precisa, irmãos, de um coração humilde, dispostos a aprender mais, principalmente pelos aqueles que estão mais a tempo do que nós no caminho. São mais provados, né, na fé, estão mais tempo na igreja. Então, que interessante, né? Após, né, receber a instrução, ele é um exemplo, né, para todos nós, um exemplo para todos os pregadores, mestres, líderes que desejam unir dons espirituais com um caráter cristão. Seu ministério revela que quando dons e a verdade caminham juntos, o reino de Deus é edificado com poder e com graça. Que maravilha! Então, é isso, quando os dons do Espírito, os talentos, eles estão em harmonia com a verdade, algo maravilhoso pode ser feito. Quando os caminham juntos, só tem a crescer o reino de Deus. A igreja só tem a crescer. Os irmãos, né, os membros da igreja só tem a crescer. Como foi o caso aqui de Apolo, ele cresceu. Priscila e Áquila também. Então, a humildade, o amor, né, a sabedoria deve estar em todos nós, né, cristãos, para que, com a graça de Deus, né, com o mover do seu Santo Espírito, a igreja cresça. O reino de Deus cresça, seja expandido, para que não haja essas, como a gente viu ali em Corinto, estava vendo aquele espírito faccioso, né? A igreja ali estava perdendo, né? E ali Paulo foi necessário ali ele ter trazido, né, uma exortação para que parasse com aquilo. Então a humildade é muito necessária nesse sentido para que a igreja cresça, não tenha espírito faccioso, briga de quem é mais, quem é maior, quem é mais importante. E esse tipo de coisa só tem a trazer prejuízos para todos nós. Tanto individualmente, né, como cada um de nós sermos prejudicados, que a gente vai entrar em brigas, em ofensas, em soberba, entrarmos naquele estado de um espírito, um coração duro, né? Que muitas vezes, um irmão ele se ofende um com o outro, aí fica chateado, há brigas. Aí o coração da pessoa endurece, aí não quer perdoar, porque justamente não está sendo soberbo, né? E soberbo ela impede a pessoa de liberar perdão. E cria essa briga na igreja. A igreja fica paralisada espiritualmente. Então a importância da humildade é para isso, para que todos sejam neófitos na fé, os que já estão há mais tempo, que tem mais conhecimento, ou aquele que tem ainda um conhecimento mediano, os que estão começando agora, né, neófito, aqueles que já são presbíteros, grandes conhecedores das Escrituras, plenamente, que todos unidos em um mesmo Espírito, né, possam crescer, possam caminhar juntos, com os dons do Espírito e a verdade que compõe isso, né, a humildade, a sinceridade, o amor em ensinar com sabedoria, e só tem a crescer o reino de Deus, a igreja a ser edificada cada vez mais. Então vemos aqui a respeito de Apolo, vemos que ele foi um grande homem de Deus, usado. Com certeza ele estará, né, na primeira ressurreição, estará na glória, né?
esperando o grande dia para a ressurreição, né? A primeira grande ressurreição, estará na glória com todos os santos. Bom, agora vamos conhecer, né, irmãos, mais sobre, né, Priscila e Áquila, né, os outros dois personagens dessa história. Vamos aqui quem foram eles e seus legados. Priscila e Áquila são um casal notável nas páginas do Novo Testamento, amplamente conhecidos por sua fidelidade a Deus e por sua parceria no ministério e por seu amor pela Igreja de Cristo. Eles apareceram primeiramente, né, como vemos em Atos 18, do 1 ao 3, quando Paulo chega a Corinto e os encontra. Então vamos aqui, rapidamente vemos aqui a introdução de Áquila e Priscila, vemos aqui no comecinho, né, de Atos 18. Ó, depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. E ali encontrou com um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma, e Paulo foi vê-los. Cláudio era o imperador da época, né? Vamos ver aqui rapidamente, que é Cláudio, ex-imperador romano. Ele governou dos anos de 49 depois de Cristo ao ano 54 depois de Cristo. E um dos filhos dele, olha só que interessante, né? Filhos, Nero. Para quem os irmãos aí conhecem, né, a história de Nero, foi um dos homens mais cruéis da história. Mais cruéis do Império Romano e contra o povo de Deus, né? Ele perseguiu muito a igreja em seu reinado, nessa época que ele estava como imperador. Então aqui, né, Tibério Cláudio César Augusto Germânico. Foi o quarto imperador romano da dinastia Júlio-Claudiana e governou, né, de 24 de janeiro de 41 d.C. até a sua morte em 54 d.C. E é isso, né? Então era o imperador da época e tinha expulsado todos os judeus de Roma. Por isso que Áquila e Priscila estavam em Corinto. E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas e todos os sábados eles debatiam na sinagoga, convenciam judeus e gregos. Então eram grandemente usados por Deus ali todos os sábados, debatendo nas sinagogas, convencia, né, judeus e gregos que Jesus era o Cristo, era o Messias. Então voltando aqui ao estudo, a apostila. Então Áquila, né, era um judeu natural de Ponto, né, uma cidade grega, e Priscila, sua esposa, né, como vemos em Atos 18, no verso 22. Ambos haviam recentemente saído de Roma por causa do decreto, né, do imperador Cláudio, que expulsou todos os judeus da cidade. Em Corinto, eles exerciam o mesmo ofício de fabricantes de tendas, né? Interessante. Mesma profissão de Paulo, que passou a morar com eles e trabalhar ao seu lado, como vemos no verso 3 de Atos 18. Então é interessante, né? Como que eles eram pessoas simples, né? Ambos fabricantes de tendas, uma profissão não muito vistosa, né, aos olhos das pessoas, num trabalho bem braçal, talvez ali de uma remuneração média, né, não era muito bem remunerada, mas era a profissão de ambos. E a gente vê, né, a humildade, né, que para você ingressar no reino de Deus, né, com um povo de Deus, você não precisa ser grande aos olhos dos homens, né? É claro que, obviamente, deixando aqui claro, não é pecado você ter uma boa profissão, uma profissão boa não. Acho que não é a melhor forma de dizer, né? Que toda profissão, seja lá qual for, é boa. Você está trabalhando de forma digna, né? Ganhando seu dinheiro dignamente. Tem uma profissão que encha os olhos dos homens, né? Digamos melhor assim, porque não é pecado, obviamente, você ser... Porque a gente sabe, né, que profissões que abrem muitos olhos, né, as pessoas, olha, ele, por exemplo, é um médico, um cirurgião, né, ele é um advogado, um engenheiro, seja o que for, um grande empresário, ou qualquer outra coisa que encha, né, os olhos das pessoas, não é pecado, de forma nenhuma. Você pode estudar para aquilo, se formar, né, você ganhar muito bem, é justo.
né? De forma nenhuma isso é errado. Mas a gente tem que entender que como que para você ser um escolhido de Deus, você ser grandemente usado pelo Senhor, você não precisa desse tipo de coisa, você não precisa ser tão importante, né, grandioso aos olhos das pessoas. Você pode ser simples, uma pessoa simples, porque a gente vê, eu tô falando isso porque a gente vê muito, infelizmente, muito nos dias de hoje que valorizam muito isso, que muitas pessoas são desprezadas, né, por terem profissões um pouco mais humildes, né, que não ganham tanto. E às vezes muitas igrejas, elas fazem esse tipo de coisa, né? Às vezes você fala, não, se você não for grandemente abençoado, se você não tiver muito dinheiro, muito destaque social, você você não está sendo abençoado por Deus. A gente vê muito isso, né? Se você tiver uma casarona, uma casa grande, você não tem um carrão, você não está sendo abençoado por Deus. Isso é um erro terrível, uma heresia. Então, assim, Paulo não era um homem abençoado por Deus, não era usado por Deus. Priscila e Áquila também não eram. Eram pessoas simples, exerciam um ofício simples de fabricantes de tendas. Então, muitas vezes, hoje no nosso mundo, principalmente, que dá muito valor a pessoas com grande destaque social, e muitas vezes pessoas que têm menos destaque são ignoradas, são excluídas, às vezes não são bem vistas com os olhos, né? As pessoas não dão muito valor. A gente vê Deus, ele dá valor, acima de tudo, a um coração sincero, não importa qual seja a sua profissão, seja um fabricante de tendas, uma pessoa culta, de grande conhecimento, né? Uma pessoa com grande destaque social, seja o que for, importa é você ter um coração usado, um coração humilde, um coração aberto, né, a Deus, você ser uma pessoa que verdadeiramente serve a Deus, adora a Deus em espírito e em verdade. Então, dando esse destaque que esse pequeno explanação, né, que é interessante, como a gente vê que Paulo era um homem grandemente usado por Deus, não era rico, não tinha um grande destaque social, apesar de que em certos momentos a gente vê ele ali, muitas pessoas o admiravam, né? Creio ou não, Paulo era um homem muito culto, assim como Apolo, e ambos tinham essa humildade, era fabricante de tendas. Não eram grandemente remunerados. Então, não importa o estado social da pessoa, a profissão da pessoa, se ela verdadeiramente se converter, né, se está nos caminhos do Senhor, ela pode sim ser grandemente usada por Deus. O que a gente vê muito hoje, infelizmente, na sociedade, muitas igrejas dando muito destaque a pessoas só porque ela tem um grande destaque social, é um grande empresário, é um grande engenheiro e assim por diante. E pessoas que são mais simples, mas estão ali servindo a Deus com todo o coração, vivendo na vida de verdade mesmo, né? Servindo a Deus de todo o coração, às vezes não tem tanto destaque, não tem tanto reconhecimento, que é um grande erro. Então, a gente vê esse destaque aqui nessa informação que temos esse entendimento, né? Então, que coisa magnífica, né? Porque Deus, né, como a gente sabe, a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa justamente sobre isso, o status social da pessoa. Se a pessoa ela estiver verdadeiramente servindo a Deus, ela vai ser grandemente usada, não importa o emprego, se não é grandemente remunerado, né, não tem um destaque social grande. O relacionamento que se formou entre esse casal, né, o apóstolo Paulo, tornou-se uma poderosa aliança missionária. Eles não eram apenas amigos ou companheiros de ofício, mas verdadeiros cooperadores do evangelho, verdadeiros irmãos, né, de fé. Em Atos 18, verso 18, vemos que Priscila e Áquila acompanharam Paulo em uma viagem missionária até Éfeso, onde continuavam servindo ativamente a igreja. Então vamos ver essa passagem aqui no verso 18. Ó,
E Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois, né, despediu-se, né, dos irmãos, né, e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, raspou a cabeça, né, em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Então a gente vê aqui a Priscila e Áquila acompanhando Paulo nessa viagem até a Síria, né? Vemos também, né, vamos ver aqui, ó, foi nessa cidade que ocorreu um dos episódios mais conhecidos envolvendo o casal. Aí novamente citando, né, o episódio, né, o discipulado de Apolo. Em Atos 18, do verso 24 ao 26, Apolo é descrito como um judeu eloquente, poderoso nas escrituras, mas que conhecia apenas o batismo de João. Quando Priscila e Áquila o ouviram a pregar na sinagoga, perceberam que o seu entendimento do evangelho era incompleto. Com amor e sabedoria, o tomaram consigo e lhe expuseram com mais exatidão o caminho de Deus. Esse gesto revela a maturidade espiritual do casal e sua dedicação à sã doutrina. Eles não humilharam Apolo em público, mas o instruíram com paciência, contribuindo significantemente para o crescimento do seu ministério. Apolo, por sua vez, demonstrou, né, humildade ao aceitar a correção. Logo depois se tornou um dos grandes pregadores da igreja primitiva, especialmente em Corinto e na Acaia. Então vemos aqui novamente, né, citando essa passagem, essa forma, esse episódio que foi esse discipulado de Apolo, que foi um dos ocorridos mais conhecidos no capítulo 18 e nos episódios, né, mais conhecidos envolvendo esse casal. Esse episódio nos mostra a importância, né, de cristãos maduros no discipulado e na preservação da verdade bíblica. Priscila e Áquila não apenas identificaram o erro, mas se dispuseram a ensinar com graça. Além de discipuladores, eles também abriram suas casas para abrigar igrejas locais. Em 1 Coríntios 16, 19, Paulo envia saudações da parte deles e menciona que a igreja se reunia em sua casa. Isso também é confirmado em Romanos 16, do versos 3 ao 5, onde Paulo os chama de meus cooperadores em Cristo Jesus e afirma que pela minha vida expuseram as suas cabeças. Não temos detalhes exatos desse sacrifício, né? Mas o fato de Paulo destacar isso mostra que Priscila e Áquila estavam dispostos a arriscar a própria vida, a própria segurança pelo bem do evangelho e pela vida dos irmãos, para a expansão, né, do evangelho do reino de Deus. E isso é interessante que isso nos lembra até o que o Senhor Jesus disse em João, capítulo 15, do verso 13, que diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos ou irmãos. Então a gente vê que Priscila e Áquila eram realmente umas pessoas, um casal, irmãos muito dedicados a essa obra, né, da igreja. Eles eram assim discipuladores, muito bem instruídos na palavra, dedicados a essa doutrina, com humildade, né, ali ensinar Apolo, que através desse fruto, desse discipulado, Apolo fez com que Apolo crescesse ainda mais no ministério e edificou ainda mais a igreja. Então você vê como que as coisas são um ciclo, né? Priscila e Áquila já eram pessoas, foram discipulados pelo apóstolo Paulo. Eles cresceram grandemente no conhecimento da palavra, tinha esse dom pastoral de poder ensinar com humildade, com amor às pessoas. Eles já tinham ali esse amadurecimento espiritual. Eles tinham esse discipulado, essa preservação na palavra da verdade, da palavra das escrituras, do conhecimento que já tinham recebido de Paulo e de todos os outros apóstolos. E nisso eles ensinaram Apolo. Apolo nisso cresceu ainda mais no conhecimento e na graça, né, de nosso Senhor Jesus Cristo.
e edificou ainda mais a igreja em Corinto e várias outras regiões. Então você vê como que as coisas são um ciclo de edificação. Por isso a importância, né, de cristãos maduros, de nós crescemos cada vez mais para que a gente possa ajudar outros irmãos. Porque cada um crescendo e amadurecendo, né, conforme a pessoa vai amadurecendo, vai crescendo no conhecimento, né, na graça, no conhecimento bíblico, como amadurecendo como cristão, tendo todos aqueles frutos do Espírito que o próprio apóstolo Paulo cita em Gálatas capítulo 5, vamos dar uma olhadinha lá. Gálatas capítulo 5, frutos do Espírito, ele vai crescendo nisso. Mas os frutos do Espírito é o que é o amor, a alegria, a paz, paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, quando a pessoa, o cristão, ele vai crescendo nesses frutos do Espírito, nessa graça, ele vai se tornando um cristão mais amadurecido, mais provado, mais usado por Deus. Porque para a pessoa ser usada por Deus, tem que estar com o coração dela puro, um coração santo, um coração que tem esses frutos. Então, cada cristão crescendo mais nisso, ele vai ajudando outros irmãos dentro da igreja, a trazendo mais pessoas para a igreja, que vai ter a capacidade de evangelizar as pessoas, de ensinar as pessoas no caminho correto. Vai estar atraindo as pessoas para a verdade. Né? Como Jesus falou, ide e pregar o evangelho. E para pregar a gente tem que ter essa capacitação. Então as pessoas os irmãos vão edificando uns aos outros, isso é um ciclo. Porque quando você discipula uma pessoa, um irmão, aquele irmão vai crescer e vai discipular outros e outros. E assim vai se criando uma rede de edificação de pessoas, um edificando as outras, e a igreja vai cada vez crescendo mais. O reino de Deus vai se expandindo. Então por isso que quando a pessoa é tomada por um orgulho, por uma soberba, é muito grave. Porque ela tem, ao mesmo tempo que uma pessoa, um irmão na igreja, ela está sendo humilde, ela tem a capacidade de construir, de edificar. Uma pessoa dentro da igreja que está em soberba, ela tem a capacidade de destruir, de afastar irmãos, de afastar pessoas da igreja. Porque ela cria essa soberba, esse espírito de faccioso, escândalo, aí vai tudo por água abaixo. E aquilo que Jesus falou, se a pessoa não estiver comigo, ela separa. Aquele que está comigo, ela junta. Ou seja, ela aproxima as pessoas, tanto as de fora para a verdade, quanto os que já estão dentro da igreja, ainda mais para a verdade. Que todos estejam unidos em um mesmo espírito, em um mesmo pensamento. Então olha só a importância de todos nós, né, irmãos? Todos nós amadurecermos mais. Eu mesmo, eu tenho muito que aprender ainda, tanto como cristão como na palavra de Deus. Eu aqui trago, né, estudos bíblicos, mas eu estou o tempo todo aprendendo com outros irmãos que são ainda mais conhecedores. Então eu não posso eu mesmo me colocar, não, aqui eu sou o último nível de conhecimento. Eu não preciso mais de nenhum conhecimento, eu já sei de tudo. Nossa, eu estaria sendo grandemente soberbo, errôneo, porque eu me conheço, eu sei que eu não tenho ainda toda essa plenitude. É claro que o que eu já tenho, graças a Deus, né, por estudar a palavra, por ter visto pregações de outros irmãos ainda mais conhecedores da Bíblia, eu fui crescendo, eu fui obtendo mais conhecimento, né, eu fui recebendo de Deus talentos, né? Então, hoje, graças a Deus, pela graça de Deus, estou aqui com esse canal no YouTube, trazendo estudos bíblicos, com o que eu tenho já de conhecimento, que eu posso transmitir às pessoas, mas de longe eu já sou um grande, já em toda a plenitude, o conhecedor da palavra. Eu estou o tempo todo aprendendo. E graças a Deus, sempre disposto a aprender. O que todos nós devemos nos permanecer nesse estado, para cada vez crescermos mais, porque só temos a aprender, só temos a crescer mais ainda.
sermos cada vez mais edificados para que possamos edificar outros. Então, a importância de evoluirmos, né, como cristãos, como eu mostrei ali nesses frutos do Espírito, para que o cristão amadurecido só tenha a construir e edificar a igreja. Enquanto o cristão não amadurecido, tomado por orgulho, por soberba, com um espírito faccioso, ele tem o quê? A destruir. Infelizmente. Então, preservando, né, na verdade, se puseram, né, aqui a ensinar com graça, né, Priscila e Áquila, e nós vemos como eles tinham esse dom, esse talento, né, maravilhoso, puderam ajudar o Apolo e tantos outros irmãos que eu creio que toda a história ali da Bíblia, da história da igreja primitiva, eles foram muito frutíferos no que eles fizeram, ajudando o apóstolo Paulo e tantos outros irmãos. Então eles eram discipuladores, e também é que interessante, né? Eles eram pessoas que abriram, que disponibilizavam a casa deles, o lar deles, para que os irmãos pudessem comparecer, né, ali aos cultos. Ou seja, eram hospitaleiros. E a gente sabe que um dos requisitos para uma pessoa ser um diácono, um presbítero, é ter que ser hospitaleira. Paulo ele fala sobre isso. É claro que no caso era o próprio Áquila, né? A gente sabe que Priscila, com uma mulher, ela não tinha. A gente sabe que a mulher em si, ela não tem essa questão de ter um ministério, né? Ser uma pastora, uma diaconisa, uma presbítera. A gente sabe que é o homem, né? Está o homem designado a essa tarefa. Mas, obviamente, o Áquila tinha esse dom, né? Então, esse pré-requisito, até para que talvez ele pudesse ser um presbítero, né? Um diácono ali da igreja, porque ele era hospitaleiro junto com a sua esposa. Então, eles eram muito hospitaleiros. Nós vemos até, tinha deixado, né? E reunir a casa deles. Vamos ver aqui em 1 Coríntios 16. A igreja de Deus que estava no lar deles. Deixa eu pesquisar aqui. Dá um Ctrl F. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. No 1 Coríntios, verso 19. As igrejas da província da Ásia enviam-lhes saudações. Áquila e Priscila saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. A igreja de Deus que se reúne em seus lares. Olha só, eles tinham eles eram hospitaleiros, né? Essa espiritualidade é muito interessante. Então eles tinham essa Áquila, que interessante que ele cita aqui a Áquila que primeiro, né? Áquila e Priscila saúdam-os, né? Então Áquila, ele tinha até esse pré-requisito de ser um presbítero, né? Um diácono. Vamos ver aqui, ó. Um diácono, que é um dos pré-requisitos para você ser um diácono, tem que ser hospitaleiro. Vamos ver aqui, 1 Timóteo 3. Que diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, né, nem de lucros, né, desonestos. Deve se apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa. Deve ser primeiramente experimentados, né, na fé. Depois não ser dados, se não houver nada contra eles, né, que atue como diáconos. Tinha alguma coisa de hospitaleiro, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Hospitaleiro. Aqui é hospitaleiro. Aqui, ó, também temos em Hebreus 13, né? Aqui, ó, não deixem de ser hospitaleiros, pois alguns, sendo hospitaleiros, sem saber, receberam anjo, né? Hebreus 13, verso 2. Ó, também temos 1 Pedro 4, 6. Vamos ver aqui, ó. 1 Pedro 4, 6. Perdão, 1 Pedro
4, né? Vamos ver aqui. No verso 9 está dito o seguinte, ó, sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Então a pessoa tem que ser hospitaleira, ter essa disponibilidade, né, de receber os irmãos em casa. Aí veja como Paulo ele estava numa missão missionária e tinha que passar até alguns dias, né, até uma semana, semanas na casa deles, então eles disponibilizavam a casa deles para o apóstolo Paulo estar ali, estar presente, e outros irmãos também para ali em cultos, né, na igreja local, que os cultos eram feitos nos lares, né, igreja de Deus. Que, pois se alguém não souber governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Que a igreja de Deus se reunia, né, nos lares de muitos irmãos. Então, retornando aqui ao estudo, nós vemos que Áquila então ele tinha esse dom de ser hospitaleiro, né, junto de sua esposa Priscila, e vemos como eles eram realmente amadurecidos, e até mesmo ali Áquila talvez já tendo ali a possibilidade de ser um obreiro, ser um diácono na igreja. Então nós vemos, né, Romanos 11, né, quando ele fala ainda que eram os cooperadores, né, em Cristo Jesus, que pela vida deles expulsaram a cabeça, né? Então vemos que Priscila e Áquila, eles tinham essa disponibilidade até de arriscar a própria vida deles em prol do evangelho, né? Que eles expuseram até a própria vida, expuseram as suas cabeças, né? Uma expressão de que eles, né, colocaram ali a vida deles em risco, né? Apesar de não termos ali o detalhe de como foi esse sacrifício, como foi, o que ocorreu exatamente, o fato é que eles se doavam a este ponto, né? Até colocando a própria vida em risco em prol do evangelho e da vida dos irmãos. E aí, novamente, né, lembrando que o Senhor Jesus disse em João 15:13, né, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua própria vida pelos irmãos, pelos amigos. Então, olha o amor que eles tinham pela verdade, pelo evangelho, pela igreja, pela obra de Deus. Algo que nós devemos ter também, devemos ter até hoje esse amor. Claro que hoje em dia a gente mais não vive, né, num tempo de perseguição como eles viviam na época, mas devemos ter essa disponibilidade, esse amor, ou se o crente ainda não tiver, ele tem que buscar ter esse amor ao ponto, sempre estar se doando em prol da obra do reino de Deus, em prol dos amigos, dos irmãos da fé. Mesmo com o passar dos anos, vemos que esse casal permaneceu constantemente no serviço a Deus. Em sua última carta, já próximo da morte, Paulo ainda se lembra deles com carinho e os menciona em 2 Timóteo 4,19, saúda Priscila e Áquila. Só que bonito, né? Paulo ainda se lembra, né, deles em seus últimos anos de vida, próximo de sua morte. Ele manda assim, uma saudação, né? Lembrando com carinho a Priscila e Áquila, né? Essa constância, né, é admirável. De fato, né, irmãos, é admirável essa disposição, essa constância que Áquila e Priscila tinham. Em diferentes cidades, faces da vida, Priscila e Áquila permaneceram firmes, disponíveis e cheios de zelo pela obra de Deus, pela obra de Cristo. Eles são exemplos vivos de um casal que viveu para o reino, unidos não apenas pelo matrimônio, mas pela missão que abraçaram juntos. Então a gente vê ali um casal que não somente eram unidos pelo pacto, pela aliança matrimonial, né, de estarem casados, unidos até a morte, até que as mortes os separem, mas também pelo esse propósito do reino de Deus, do evangelho. Como é bonito um casal unidos pela palavra da verdade, pelo propósito que Deus coloca em nossas vidas, né? A prol da verdade, da obra de Deus, do reino de Deus. Por fim, o legado de Priscila e Áquila nos inspira de diversas maneiras. Eles nos ensinam o valor da hospitalidade,
como foi dito anteriormente, do discipulado, da união conjugal centrada em Cristo, centrada no Pai das luzes. Então, uma união conjugal ali centrada nos valores, nos princípios de Deus, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, da coragem diante da perseguição, como vemos ali expuseram, né, a cabeça deles, e da fidelidade constante à verdade. Sua história é um lembrete de que Deus usa homens e mulheres comuns, pessoas simples, como a gente viu ali, né, naquela exposição que eu falei sobre como já eram pessoas simples, né, fabricantes de tendas, com ofícios simples, para fazer coisas extraordinárias no avanço do Evangelho. Então, como eu falei, Deus ele usa os simples, homens e mulheres comuns, simples, sem grandes destaques na sociedade, com grandes ofícios, pessoas simples, de ofício simples, para fazer coisas extraordinárias no avanço do Evangelho. É como a palavra diz, que Deus ele escolhe as coisas fracas, simples deste mundo, para confundir, humilhar as grandes. Deus escolhe, muitas das vezes, os não tão prestigiados, para confundir, para humilhar, muitas das vezes, os grandes prestigiados. Então é isso, Deus é um Deus, nosso Deus é um Deus maravilhoso. Se a pessoa verdadeiramente serve a Deus de todo o coração, Deus ele usa para coisas extraordinárias, para o avanço do reino de Deus. Que possamos aprender com o exemplo deles e viver com a mesma disposição e fidelidade, contribuindo para a edificação da igreja e para a glória de Deus, né? Então, com a história desse casal, né, maravilhoso, desses irmãos que com certeza também estão descansando no Senhor e no grande dia, na grande ressurreição, estarão na glória. Possamos aprender, né, sermos também como eles, viver com a mesma disposição, com a mesma fidelidade, o fervor, contribuindo para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, para a glória, né, de nosso Deus. Então foi aqui a história desses três personagens, né, Apolo e Áquila, Apolo, Priscila e Áquila, esses grandes irmãos, né, do passado, da igreja de Deus, da igreja primitiva. E agora, irmãos, vamos para o segundo tema desse estudo, que é o respeito do zelo, né, quando ele precisa de correção. Como que é essa questão, né? Como assim, o zelo ele precisa da correção de um guia, né? O zelo precisa ser guiado pela verdade. O zelo é uma virtude poderosa, sim, sem sombra de dúvidas, é uma grande virtude o zelo. Mas por si só não é o suficiente. Quando não é orientado pela verdade, o zelo pode causar confusão ou levar a caminhos errados. Vamos ver melhor sobre isso. Apolo era zeloso, eloquente, mas sua compreensão era incompleta. Ele conhecia apenas o batismo de João. Ele precisava do ensino correto para que seu zelo estivesse a serviço da verdade completa do Evangelho. Um exemplo claro desse princípio está em Romanos 10, dos versos 2 ao 3, quando Paulo fala sobre os seus patriotas judeus. Ele diz o seguinte: porque lhes dou testemunho de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram ao que vem de Deus. Então veja aqui Paulo dando, aqui acho que é o versículo perfeito para isso. Veja que Paulo ele fala, os judeus, os seus patriotas, compatriotas, ele fala e testemunha, vocês têm zelo por Deus, porém não têm entendimento. Ou seja, eles estavam direcionando o zelo deles, que é assim, algo louvável, para algo errado. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria. Então eles não conheciam plenamente a justiça de nosso Deus, que está em Cristo, que está na obra redentora de Jesus. Eles não reconheciam
Jesus como Messias. Muitos deles, claro que muitos judeus eram convertidos, como vemos aqui o próprio Apolo, Áquila e Priscila, mas a maioria não conheciam, não se converteram a Cristo, não reconheciam Jesus como Messias, como Filho de Deus. Então eles tinham o zelo deles, mas para algo que não era para algo que incompleto. Sabe? Era algo incompleto. Eles desconheciam a justiça de Deus, porque eles não conheciam, não reconheciam Jesus Cristo como Messias, procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram ao que vem de Deus. O que principalmente veio de Deus, irmãos? O Senhor Jesus. Eles não reconheciam. Não se sujeitaram ao senhorio do Senhor Jesus, que veio de Deus. Então, veja como o zelo, mesmo sendo uma virtude muito poderosa, né? Por si só ela não é o suficiente. Ela precisa de um bom direcionamento. Precisa de um conhecimento verdadeiro da verdade. Outro exemplo é o próprio apóstolo Paulo. Antes de sua conversão, então a gente sabe que antes da conversão, Paulo ele era um perseguidor da igreja, mas ele era muito zeloso. Ele era extremamente zeloso, mas perseguia a igreja, pensando que estava agradando a Deus. Vejamos com Atos 22, do 3 ao 4 e Gálatas 1, 3 ao 4. Gálatas 1, dos versos 13 ao 14. Aqui ele fala, né, que ele tinha um grande zelo, ele achava que aquilo que ele fazia, aquela perseguição, era do agrado de Deus. Ele achava que estava fazendo algo em prol que Deus estava se agregando muito com aquilo que ele fazia. Veja, ele tinha um grande zelo. Ele era um grande judeu, ele tinha conhecimento, ele era, né, tinha aprendido aos pés de Gamaliel, que era um grande rabino da época. Ele tinha um conhecimento profundo das escrituras, era um homem também, foi um homem muito culto, mas o zelo dele estava direcionado para o que era errado, para algo incompleto. Só quando teve um encontro com Cristo, né, como vemos em Atos 9, foi instruído na verdade plenamente, né, a gente vê ali Ananias, né, que foi levado ali em espírito, o Senhor Jesus falou em espírito a Ananias, né, vai até um certo lugar onde está um homem chamado Saulo de Tarso, e ali você vai, ele fez aquele milagre, né? Ele voltou Paulo estava cego, ele falou, né, em nome de Jesus, né, receba a sua visão novamente. Ali Paulo voltou a enxergar, depois foi levado a ser batizado. Então a gente vê ali Ananias sendo, né, Ananias de Damasco, e Paulo foi, né, ali verdadeiramente transformado. Aí sim, né, ele foi instruído na verdade, seu zelo passou a servir a um propósito correto, pleno, né, verdadeiro. Assim, o zelo deve ser como uma espada afiada. Reparem bem, irmãos, assim o zelo deve ser como uma espada afiada, mas empunhada com a mão firme na verdade bíblica. Então, o zelo, como disse, é uma virtude poderosa, com uma espada afiada, mas tem que estar o que é apunhada na mão correta, né? Na mão que vai usar isso em prol do bem, que é o que é veja como o zelo uma espada, e o que deve direcionar esse zelo deve ser uma mão correta, uma mão firmada na verdade bíblica, no Evangelho, na justiça de Deus, como vemos ali, o Paulo aqui cita em Romanos 10, sujeitados ao que vem de Deus, porque senão essa espada vai ser usada para o mal, como Paulo em seu começo ali antes de se converter usava para o mal, até como algo até literal mesmo, né? Muitos cristãos foram mortos ao amando de Paulo, perseguidos, né? Então a gente vê que o zelo é uma espada afiada, né? Como uma espada afiada, mas empunhada por uma mão que está firme na verdade bíblica, na verdade da palavra de Deus, porque senão vai ser um desastre.
A importância de mentores espirituais fiéis. Então, a Priscila e Áquila são exemplos de cristãos maduros, que não apenas conheciam a palavra, mas também estavam dispostos a ensinar com sabedoria, amor. Eles corrigiram Apolo, em particular, com humildade e firmeza, ajudando-o a crescer sem causar escândalos ou humilhação. Então a gente vê também a importância de mentores espirituais fiéis, como Priscila e Áquila, né? Dispostos a ensinar com sabedoria e amor. E esse tipo de discipulado é fundamental na vida cristã. Paulo destaca a importância de transmitir a fé com fidelidade e continuidade. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, Paulo escreve: e é o que de mim, entre muitos testemunhas, ouviste confiando a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem com outros. Olha aí, então a gente vê, Paulo fala, olha, que o que de mim, entre muitos testemunhos e testemunhas, né, ouvistes e confiando que aquilo que tinha pregado a homens fiéis, que sejam idôneos. Pessoas que não se entregam ao orgulho, à soberba, à promiscuidade, ao pecado, de um modo geral, né? Não são dados ao vinho, não são pessoas tomadas por ganância e assim por diante. Um espírito faccioso, né? E que essas pessoas, que esses homens fiéis, idôneos, ou seja, irrepreensíveis, também ensinam aos outros da mesma forma. Então a importância, né, de transmitir a fé, a palavra, sã doutrina, com fidelidade e continuidade a outras pessoas também que têm esse mesmo perfil. Jesus também nos deixou esse exemplo. Ele não apenas pregava às multidões, mas investiu profundamente em 12 homens, discipulando-os de forma pessoal. Vemos isso em Marcos 13:14. E designou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. Então Jesus ali também discipulou esses 12, né? Ele também esteve discipulando esses 12 irmãos, né, de fé, mas em nome de Jesus ali, discipulando com verdade e com sabedoria. O discipulado fiel é um dos maiores instrumentos da preservação e da sã doutrina da igreja. A humildade é essencial para o crescimento espiritual. Apolo, mesmo sendo eloquente e conhecedor, foi humilde em aprender. Isso mostra que grande conhecimento não dispensa o coração ensinável. Isso daqui é importantíssimo, irmãos. É claramente isso, um coração, uma pessoa que tem um grande conhecimento, eloquente, ela não é desculpa, né, um meio para também para dispensar um coração humilde e ensinável. É porque, como a gente não é porque a pessoa tem grande conhecimento, tem talentos que até deve se fechar no orgulho dela e achar que já é o ápice de tudo e não precisa mais ser corrigido, não precisa, às vezes necessário, caso fizer algo de errado e a pessoa não perceber, ser exortado, né, com humildade e amor. Então é isso, não mostra o grande conhecimento, não dispensa um coração ensinável, que é sinônimo de humildade. Muitos dons e formação têm muitos com dons e formação têm dificuldade de receber correção. Às vezes a gente vê muitos, não são todos, obviamente, aqui não generalizando, obviamente tem muitas pessoas que têm dons, que têm formação e são humildes, mas a gente vê muitas vezes teólogos, né, apologetas, que infelizmente se soberbecem, né? Acho que não precisa de mais nada, acho que já também se soberbece, acha que não precisa de nenhuma correção, de nenhum algo ali, não está disposto a aprender mais, ser humilde, olha, poxa, estou sempre aberto a aprender para estar mais pleno no conhecimento bíblico. Mas Apolo nos dá um exemplo raro e precioso, a humildade aliada à sabedoria. Então a humildade dele estava aliado também à sabedoria. A Bíblia valoriza profundamente esse espírito ensinável. E está onde? Ainda no Antigo Testamento. Ó, Provérbios 9, verso 9 diz, dá a instrução ao sábio, e ele se fará ainda mais sábio. Ensino justo, ele crescerá ainda mais no entendimento. Aí, um sábio recebendo instrução.
Ora, ele é um sábio, ele não, teoricamente, né, às vezes na visão de muitos, ele não precisa mais de instrução, porque ele já é um sábio, mas não, dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Tá vendo? O crescimento ainda maior. Apolo era isso, ó. Apolo já era um sábio, ele recebeu ainda mais instrução, né, de Prisciliar, que ele se tornou ainda mais sábio. Você ensina um justo, uma pessoa que está nos caminhos do Senhor, ele crescerá ainda mais no entendimento. Foi aqui representa exatamente o que foi Apolo e que deve representar todos nós. Mesmo a pessoa já sendo uma pessoa sábia na palavra, até uma pessoa sábia já de vida, né? Ela deve sempre estar disposta a receber uma instrução para ela estar crescendo ainda mais. E o justo, ele crescendo ainda mais no entendimento. Outro grande exemplo é o jovem Timóteo, que mesmo sendo pastor, foi constantemente instruído por Paulo. Em 1 Timóteo 4, do 12 ao 16, Paulo exorta Timóteo a continuar aprendendo, crescendo na palavra e cuidando de si mesmo e da doutrina. Então vemos também ali Timóteo tinha esse dom pastoral, né, também, ele recebendo instrução de Paulo. E ali ele, obviamente, recebendo toda aquela instrução com humildade para ele poder crescer ainda mais no conhecimento, na graça do Senhor Jesus. Olha, aí nós vemos o total inverso disso, né? O antagonista. Já os fariseus, por outro lado, são exemplos de orgulho espiritual. Mesmo diante dos sinais e das palavras de Jesus, recusaram-se a aprender. Em João 9,41 mostra como Jesus repreendeu esse tipo de atitude. Então nós vemos ali rapidamente João 9. Vamos ver aqui. Jesus repreende os fariseus, né? Que o verso 40 disse, ó, aqui no episódio era aquele caso do que Jesus curou, né, o cego de nascença. A gente vê aqui, ó, ele tinha curado, né, o cego de nascença, tal. Aí os fariseus ficaram, como sempre, né, pregando no pé do Senhor Jesus, falando que tinha feito algo era mentira, era falso, porque ele tinha feito isso, tal. Ele curou. Aí ele disse, né, disse Jesus, né, você já tem visto, e aquele que está falando com você, né, ele perguntou, né, se ele era o Cristo, né, era o Messias. Então o homem disse, Senhor, eu creio, né, e ali ele o reverenciou, né, se prostrou diante do Senhor Jesus e reconhecendo que de fato ele estava vendo que Jesus era o Messias, era o Cristo, porque tinha curado ele da cegueira, ele era um cego de nascença. E disse Jesus, eu vi este mundo para o julgamento, a fim de que os cegos sejam os que veem e se tornam cegos, que os cegos que vejam e os que veem se tornam cegos. Porque até o cego, naquele momento, tinha reconhecido que Jesus era o Cristo, que viu apenas um milagre. Ele reconheceu que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus. Já os fariseus tinham visto vários milagres, já tinham testemunhado vários milagres, eles viam e não reconheciam. E aí ele fala, né? Alguns dos fariseus estavam com ele e ouviram dizendo isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Porque ele falou, para que os cegos vejam. Ora, se os fariseus não eram deficientes, né, visuais, aí faz essa pergunta, acaso nós somos cegos? Aí Jesus responde, ó, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que vocês dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Então o que Jesus quis dizer? Se eles fossem cegos mesmo, de fato, eles não tinham esse pecado sobre eles, porque eles tinham a desculpa de, olha, pô, se eu sou cego, não estou vendo esses milagres aí que Jesus está fazendo. Como aquele cego tinha. Mas não, eles não eram cegos. A cegueira deles eram espirituais. Era espiritual. O coração deles estava endurecido para a verdade. Existia um véu sobre os corações dele, né, cobrindo o coração. Eles estavam com escamas nos olhos. Então Jesus fala, se vocês fossem cegos, vocês não seriam culpados. Porque são cegos, então não estão vendo, eles teriam essa desculpa. Que nem aquele rapaz tinha, o cego de nascença. Agora vocês dizem, ainda vocês, testemunho que vêm, então a culpa permanece em vocês. Esse pecado, essa cegueira estão sobre vocês. Então, Jesus ele condena isso. Esse orgulho em não reconhecer a verdade. Esse tipo de atitude. Você vê diante de sinais, nas palavras do Senhor Jesus, e se recusa a aprender.
Estavam se recusando a aprender a verdade e reconheceram, principalmente, que Jesus era o Messias. Então, portanto, o verdadeiro crescimento vem quando nós nos dispomos a aprender, mesmo quando já sabemos muito. Então, sempre, mesmo você achando, nossa, eu já sei muito da palavra, eu tenho um grande conhecimento das escrituras, né, da vida, você sempre está se dispondo a aprender mais. Você vai só crescer, só tem a crescer. Não tem por que a pessoa se ofender, nós nos ofendemos, a gente só tem a crescer. Vendo ali, o sábio, instrua o sábio, ele vai e será ainda mais sábio. Se uma pessoa nos instrui e a gente se ofende, isso é um sinal de que nós não somos sábios. Nós estamos ainda atrofiados espiritualmente. Precisamos, além de tudo, crescer ainda mais, sermos humildes. Agora, se você não se ofende, se você recebe e cresce, então é um sinal de que você é uma pessoa amadurecida. Tem um coração semelhante do Senhor Jesus, né? Humilde e manso de coração. O ensino correto, né, transforma ministérios, fortalece a igreja. Depois, ao receber o ensino correto, Apolo se tornou um grande, né, pregador ainda mais eficaz. Ele passou a refutar os judeus com poder, mostrando nas escrituras que Jesus era o Cristo. Isso demonstra que o ensino sólido não só edifica o indivíduo, né, a pessoa em si, mas tem um impacto direto sobre a igreja e sobre a saúde espiritual daquela igreja, da igreja local ou de toda a igreja. Olha só como que isso é importante, né? O ensino sólido edifica tanto a pessoa como também toda a igreja. Impacta toda vidas inteiras são impactadas, são edificadas. E mantém a saúde, né, espiritual da igreja sempre ali boa, saudável, fervorosa, né, cheia de frutos, de obras espirituais. Em Efésios capítulo 4, dos versos 11 ao 14, Paulo mostra que o ensino correto serve para edificar os santos e evitar que ventos de doutrina e fazer crescer o corpo de Cristo. Então vemos aqui, Paulo escreveu: e ele mesmo deu uns para apóstolos, né, falando que o Senhor Jesus, né, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres, querendo que o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então Jesus, né, na época e até hoje, né, muitos são direcionados para apóstolos, como mensageiros, né, enviados de Deus, outros para profetas, né, o dom de profetizar, né, outros para evangelistas, né, que levam o evangelho, missionários, né, e pastores, né, que têm esse dom de pastorear, de lidar, né, de cuidar da igreja, e de mestres, né, que ensinam corretamente a palavra de Deus, querendo que o aperfeiçoamento dos santos, do corpo de Cristo, da obra do ministério, para a edificação do corpo de nosso Senhor Jesus, que é a igreja. E um outro exemplo nós vemos de Esdras, lá no Antigo Testamento. Ele era um escriba, né, um escriba muito habilidoso, por sinal, e sua dedicação à palavra de Deus teve um impacto profundo no povo. Nós vemos isso em Esdras 7, do verso 10, diz, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir, para ensinar em Israel os seus estatutos e seus juízos. Olha só, então Esdras que ele preparou o coração dele, né, e se dedicou ao conhecimento, ao estudo da palavra, das escrituras, para que ele pudesse ser um meio, uma ferramenta para edificar o povo de Israel naquele tempo. E o povo já tinha acabado, né, de sair do exílio, né, e tinha o povo não estava muito conhecedor da palavra de Deus, das leis, né, dos estatutos e juízos, e aí Israel naquela época estava se reestruturando, né, novamente. Então a gente vê que ali Esdras foi a principal ferramenta para ensinar o povo com sabedoria, com humildade, com a verdadeira sã doutrina, com amabilidade. Então veja só, Esdras se preparou, né, preparou o coração dele em buscar, né, para buscar a lei do Senhor, para cumprir, ou seja, para ser obediente às leis de Deus e para ensinar, né, toda Israel os seus estatutos e juízos. Quando a doutrina é bem ensinada, a igreja cresce e é fortalecida, protegida do erro e mais preparada para cumprir
a sua missão no mundo. E agora, irmãos, indo para o final, né, lições derradeiras desse episódio bíblico, agora para estarmos aqui mais acentuados sobre isso tudo. Primeira é que o zelo, por mais sincero que seja, precisa estar acompanhado de conhecimento verdadeiro, do bom direcionamento, né? Como vemos ali, o zelo ele é como uma espada afiada, mas deve estar empunhado numa mão firmada na verdade bíblica. Muitos hoje, assim como Apolo, no início pregam com sinceridade, mas carecem, né, de uma compreensão maior e mais profunda da verdade bíblica. Então, a pessoa mesmo pregando com sinceridade, ela deve sempre estar buscando conhecer mais e mais profunda a palavra de Deus. Segunda lição é o valor do discipulado. Né? O discipulado é muito importante. Priscila e Áquila não apenas identificaram uma falha, mas se dispuseram a ensinar, a acompanhar o Apolo com amor. Isso mostra o papel essencial de cristãos maduros tem na formação de novos líderes e discípulos. Olha só, porque através desse discipulado de Priscila e Áquila, aí, ó, formaram um novo líder na igreja. Né? Então a importância, né, de sermos também, de não apenas identificarmos a falha em algum irmão, uma pessoa, né, recém-chegada, mas também ali identificarmos a falha e nos disponibilizarmos a ensinar e acompanhar com amor, com humildade, não querendo se achar, querendo só por aparecer. Não, com humildade e com amor. E obviamente essa obra com certeza será grandemente frutífera. Isso mostra, né, como realmente o papel essencial de cristãos maduros, meu irmão. Nossos irmãos precisamos, né, sempre estar buscando o amadurecimento, estar nos formando, estar nos dedicando para nos amadurecer na fé e na graça de nosso Deus. E a terceira lição é a humildade de Apolo, né, que mesmo já sendo eloquente a respeito e respeitado, permitiu-se ser corrigido. Isso é raro, mas absolutamente necessário para quem deseja crescer espiritualmente. Se nós desejamos crescer espiritualmente, precisamos disso aqui, ó. Se permitir ser corrigido, ser humilde, mesmo muitas das vezes já sendo eloquente, respeitado, precisamos disso aqui, para sempre estar crescendo ainda mais. E por fim, aprendemos que o ensino correto transforma ministérios. Depois de ser instruído, Apolo passou a pregar com ainda mais poder, edificando os santos e combatendo o erro com base sólida nas Escrituras. Portanto, meus irmãos, assim como Apolo, sejamos sempre humildes para sermos corrigidos e ensinados, e como Priscila e Áquila, possamos ensinar e corrigir com humildade e amor pastoral para juntos crescermos como corpo de Cristo, como igreja na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de nosso Deus e Pai. Então, meus irmãos, até aqui foi a palavra, o estudo de hoje. Que a graça de nosso Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, meus amados irmãos. Que essa palavra tenha edificado, trazido essas reflexões, né, a respeito desse episódio tão curto, mas que eu veja, né, como nos ensina grandes coisas para a nossa edificação e crescimento espiritual. Né? A palavra de Deus era maravilhosa. Cada versículo a gente pode nos aprofundar e, nossa, aprendemos muito. Né? É maravilhoso, irmãos. Então é isso, meus irmãos. E falando de discipulado, já que abordamos, né, sobre o discipulado, eu queria fazer aqui rapidamente, né, uma recomendação, né, aqui no canal do nosso querido irmão Evangelista Flávio. Nós temos um discipulado, onde um irmão já provado, um irmão com mais de 40 anos de ministério, como evangelista, ele tem uma playlist do discipulado, que é um estudo da sã doutrina de nosso Deus, onde nós aprendemos, né, mais sobre a palavra de Deus, os pontos principais, né, doutrinários que precisamos ter para compreendermos a Escritura, né, essa doutrina de nosso Deus ao todo, com mais perfeição. Então estamos aqui, ó, o discipulado. Tem mais aqui, irmãos, 83 vídeos. Então, se você é novo no canal, está chegando agora, acompanha. Esse link estará na descrição do canal. Né? Quando você vem aqui no canal, você clica aqui em mais,
Aí vai ter a descrição no canal, aqui entre os links está aqui ó, a série Discipulado, Sã Doutrina, e o link. Você clica nele, você vai ser direcionado para ele, que é diretamente para a playlist. Ou vai estar no primeiro comentário fixado, né? Vai estar vários links e um desses links também é para o discipulado, ok? E aqui você vai crescer muito no conhecimento da palavra. O irmão Flávio traz aqui de forma muito simples e bem explicado, bem ali nas minúcias. Você vai crescer muito no conhecimento da Bíblia. E aqui também no nosso canal, né, já temos aqui mais de 15 estudos bíblicos, né, 14, 15 contando com este, com vários estudos muito edificantes, que você vai crescer no conhecimento da palavra de Deus, ok? Então é isso, meus irmãos. Fico por aqui. Fiquem todos com Deus, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Peço por gentileza, né, deixa novamente o vosso like, deixa um comentário, um amém, um glória a Deus, o que vocês acharam do estudo, talvez alguma coisa, né, uma dúvida. Terei todo o prazer de estar lendo e respondendo a essa dúvida. E se é novo, né, se inscreve no canal, temos transmissões ao vivo aqui toda o domingo a partir das 8 horas. Então é isso, meus irmãos, fiquem todos com Deus, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, né, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço a todos.